Família de Ribeirão acusa pátio de Jardinópolis por danos em carro que ficou retido no local. O veículo havia sido furtado, mas as vítimas nunca foram informadas da localização. O prejuízo e o processo na justiça já duram mais de 10 anos. O Fábio esteve por muito tempo desempregado e agora que voltou a trabalhar. Mas a luta na justiça pelo ressarcimento do prejuízo com o carro furtado já é de muitos anos. Quando você deve para o governo, eles fazem de tudo para tirar até o que você tem, entendeu? Quando o governo te deve, ele não te paga. O processo corre desde 2007, o ano em que a família dele se deu conta de que o veículo, que até então era dado como furtado, tinha sido localizado, mas nunca entregue aos donos. Era madrugada quando a família notou que o carro que estava estacionado em frente à casa, aqui no bairro Jardim Independência, tinha sido furtado. O primeiro passo da vítima, então, foi o registro da ocorrência na polícia. 3 anos depois, a notícia. A partir da notificação judicial de que o veículo seria leiloado. Foi onde a busca por informações teve início. Está indo para leilão, então acharam o carro, né? Aí fomos até o pátio, até a delegacia de Jardinópolis, onde foi encontrado que eu recebi a carta por lá, do leilão de lá. Chegando lá, com boletim de busca, apreensão na mão, o carro intacto e o carro depenado no pátio. Aí o pessoal da época abriu o jogo pra gente, falou que o delegado da época estava preso por corrupção de desmanche de carro, que era apreendido lá, e mais o rapaz que tomava conta do pátio. Aí nós entramos com um processo entre danos morais e materiais. A própria polícia fez a análise do carro e o carro encontrava-se intacto, da mesma forma como foi furtado. Os delinquentes à época utilizaram somente para fuga, abandonaram o veículo porque acabou o combustível, então ele não foi depredado pelos delinquentes. Então isso foi má conservação dentro do pátio e, obviamente, não sei se ocorreram furtos dentro do pátio. O processo acusa o Estado e suspeitos ligados ao pátio de Jardinópolis pelo dano total do veículo desde o dia em que ele foi recuperado. Em 3 anos, o Estado, além de não avisá-lo, não soube conservar o veículo dele. Por essa razão, nós entramos com o processo, pedindo danos materiais equivalente ao valor do veículo e também um dano moral por tudo isso. Pelo fato também de que ele é representante comercial e usava o carro como um meio de trabalho. Por que não ligou? Por que não avisou o proprietário? Não tinha placa do carro? Está lá o nome dele, não tem tudo lá certinho? Por que não entrou em contato? Para o advogado, o processo depende agora apenas da morosidade da justiça. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. O pátio citado na reportagem é particular e teve as atividades encerradas há 2 anos. O proprietário do local nega envolvimento com as denúncias da época. O governo do estado, alvo do processo, não se manifestou. Já a prefeitura de Jardinópolis alega não ter nenhuma responsabilidade. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre essa denúncia. Ximene? A reportagem mostrou um jogo de empurra entre pátio particular e governo na responsabilidade sobre o dano ocorrido no veículo. Boa tarde, doutora Ademar. Como isso pode ser interpretado? Boa tarde, Ximene, a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, a interpretação é simples. Na Lei de Trânsito, a Lei 9.503/97, o artigo 1º, parágrafo 3º, diz que a responsabilidade é objetiva. Então, por analogia, essa legislação vale para esse caso. Significa dizer que, a partir do momento que aconteceu o fato, o furto, depois houve o encontro, mas a não comunicação para o proprietário, o Estado vai responder. Mesmo existindo aí o pátio e sendo um pátio privado, pelo menos nessa situação, a investigação, durante um período de tempo, leva à responsabilidade do Estado e não do pátio. Agora, no final da história, infelizmente, a questão maior está na justiça. A demora maior, além do que aconteceu, o fato em si está no processo. E aí é uma nova penalidade que esse proprietário está recebendo, infelizmente. É comum acontecer esses casos como esse, que acabam sendo danificados em pátios após serem recolhidos? Sim, eu só deixo claro aqui para fazer justiça com o sistema, é que até determinado ano, 2012, funcionava de um jeito, de lá para cá passou a funcionar de outro e geralmente hoje são pátios privados. Então o pátio, quando recebe um veículo, ele pode já depois de 30 dias fazer a comunicação para o proprietário, independente do que acontece. Agora, quando está sendo investigado na questão de um furto ou um roubo, aí a Polícia Civil termina a parte da investigação, comunica o pátio e também comunica o proprietário. Se isso não aconteceu, a falha pode ser exclusiva do Estado ou ela pode ser concorrente com o pátio
que estava fazendo a guarda do veículo. E como se resguardar a partir do momento em que a pessoa tem um veículo recolhido a um pátio? Bom, o que a gente deveria, na verdade, é confiar no sistema. Como o sistema não é tão confiável, quando a pessoa tem aí um veículo envolvido num furto ou num roubo, periodicamente, pelo menos na sua cidade, ela fazer uma visita a cada 90 dias no pátio para poder ver se, de repente, o veículo está ali sem identificação ou, se está identificado, não se conseguiu a localização do proprietário. Ela vai ter que fazer uma via-sacra durante um período de 2 anos. Passado esse tempo, se ela não conseguir encontrar o veículo, infelizmente, é porque realmente ele deve estar em outra localidade e aí, só com o passar do tempo, talvez essa localidade faça a busca e chegue no proprietário. Há uma explicação do porquê o proprietário não foi notificado que o veículo tinha sido recuperado? É um erro de comunicação? É uma falha, né? Quando a gente fala do Estado prestando serviço, infelizmente a gente tem que lembrar que ele é deficiente. Então, a falta da comunicação por parte do governo do Estado, nesse caso específico e naquela época, é o ponto preponderante, porque na verdade aconteceu dele não fazer a comunicação e ele tinha o cadastro do veículo para poder comunicar. O veículo aparenta não ter sido adulterado em relação ao chassi, quer dizer que a propriedade era fácil de ser encontrada. Não foi por conta de uma falha operacional. E isso daí agora deve ser ressarcido, conforme falou o advogado do caso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André? Até já, Ximene.